Olá, meus caros amigos, nós somos da editora Nova Apostila. Meu nome é Rafael José Nadim de Lázari, sou advogado, consultor jurídico e parecerista, sou mestre em Direito e a gente está aqui para discutir algumas questões para você da próxima prova para concurso público de agente e escrivão da Polícia Federal. O edital está previsto, o edital ainda não saiu, mas estima-se que são 1.200 vagas, dessas 500 vagas serão destinadas a agente da Polícia Federal, 350 destinados a escrivão da Polícia Federal. Então é vaga pra caramba, a gente espera que esse cursinho sirva para ajudar vocês a estudar. Você que está aí trabalhando, está tentando aprender, está tentando absorver a maior quantidade de matéria. Nós vamos discutir com os senhores as questões da prova CESP, realizada em 2009 para escrivão e agente da Polícia Federal. Vou lecionar para vocês Direito Administrativo e Direito Constitucional. Por coincidência, são as mesmas questões, as questões 111 a 120 da prova. As questões 111 a 115 são de Direito Administrativo e 116 a 120 são de Direito Constitucional. Eu vou aproveitar ao longo das questões e dar uns toques para vocês a respeito da prova CESP. Como vocês sabem, é uma prova baseada em assertivas, você tem que colocar certo ou errado. Então eu vou aproveitar, com base na leitura das questões, aproveitar e dar um toque para vocês. Eu espero que eu ajude vocês. Ok? Vamos lá, vamos começar. A primeira questão, questão número 111 de Direito Administrativo. O poder de administração pública impor sanções a particulares não sujeitos à sua disciplina interna tem como fundamento o poder disciplinar. Pessoal, quando se trata de prova CESP, vocês têm que tomar muito cuidado, tem que saber interpretar a questão. Não adianta você ir lendo a questão e ir marcando certo ou errado. Você tem que ler bem devagarzinho, porque é uma prova que tem bastante pegadinha, por ser uma assertiva. E é uma prova que não tem muito espaço para chute, porque ou você acerta ou você erra. O poder da administração pública impor sanções a particulares. Sanções a particulares, preste atenção. Não sujeitos à sua disciplina interna, preste atenção de novo na questão. Tem como fundamento o poder disciplinar. Para explicar essa questão, a gente tem que passar necessariamente por poderes da administração pública. O que são poderes da administração pública? São qualidade, são atributos inerentes ao dever do administrador público de gerir bem a coisa pública. Esses atributos decorrem basicamente de dois princípios fundamentais da administração pública, que são os princípios da supremacia do interesse público e os princípios da indisponibilidade do interesse público. Nós aprendemos no direito civil que vigora como regra a autonomia privada. Na administração pública, os princípios fundamentais que vigoram são os princípios da supremacia do interesse público e os princípios da indisponibilidade do interesse público. Esses poderes são decorrentes da supremacia do interesse público. É a questão da prevalência do interesse público sobre o privado como regra. E quais são esses poderes? São fundamentalmente 4 poderes. O poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder de polícia. Pessoal, o que é o poder hierárquico? Basicamente, é o poder de mandar. Todo mundo na administração pública tem o famoso patrão, é o famoso chefe que você tem. Através do poder hierárquico, você pode delegar a competência, se pode avocar a competência, se pode fiscalizar, se pode impor sanções e questões do tipo. Você tem que pensar sempre assim, poder hierárquico é aquela relação de subordinação que existe entre alguém superior a você e o status que você está desempenhando. O poder disciplinar, muita gente diz que na verdade seria um desdobramento do poder hierárquico, mas a doutrina majoritária diz que o poder disciplinar é um poder autônomo, que consiste basicamente em quê? É o poder de impor sanções, mas é o poder de impor sanções ao agente público. Agente público é aquele que desempenha uma função pública. Então, para você sofrer uma sanção com base no poder disciplinar, você precisa ser necessariamente um agente público. Veja bem, agente público e não particular. O poder regulamentar é o poder que a administração pública possui de impor regras, de impor deliberações, portarias, regulamentações diversas necessárias ao bom desempenho da sua função. E por último, o poder de polícia é o poder que a administração pública utiliza para limitar a atuação do particular. Por exemplo, quando você quer abrir um estabelecimento comercial, você precisa de autorização de algum órgão público. Quando você precisa manter o seu órgão de alimentação, sua padaria, o seu restaurante, de acordo com as normas de vigilância sanitária,
essas questões de normas de vigilância sanitária, a fiscalização é exercida pelo poder público. E o poder público faz isso como? Através do poder de polícia. Então, pessoal, vocês têm que ficar ligados no seguinte: o poder de polícia é a relação que consiste em aplicar sanções e fiscalizar a relação entre o poder público e o particular. Veja bem, poder público e particular é totalmente diferente do poder disciplinar, que é a relação entre poder público e agente público. Então vocês têm que tomar cuidado com essa pegadinha do CESP justamente por causa disso. Vamos ler de novo? O poder da administração pública impor sanções a particulares não sujeitos à sua disciplina interna tem como fundamento o poder disciplinar. É por isso que a questão está errada, pessoal. O poder da administração pública impor sanções a particulares não sujeitos à disciplina interna tem como fundamento o poder de polícia. Ah, Rafael, e agora como é que eu vou saber quando é poder de polícia e quando é poder disciplinar? É simples, é só você pensar no agente. Se o agente for público e ele estiver sofrendo uma sanção, é poder disciplinar. Se o agente for privado e ele estiver sofrendo uma sanção, é poder de polícia. Um exemplo para você: quando você está na alfândega do aeroporto embarcando, e você vai ter a sua mala fiscalizada, e se você passou excesso de bagagem, você vai ter que pagar uma multa, isso é poder de polícia, porque você é particular. Se você está andando a excesso de velocidade e toma uma multa de trânsito, isso é poder de polícia, porque você é particular, você não tem relação com o Estado. Se você é submetido ao teste do bafômetro, isso é poder de polícia, porque não tem relação nenhuma com o Estado. Por outro lado, se você é um funcionário público, você se apropria de uma impressora da repartição pública na qual você trabalha, e em razão disso vai ter que sofrer uma sanção, isso sim é poder disciplinar, porque você é funcionário público, está no exercício do munus público e vai sofrer uma sanção decorrente do poder disciplinar. Então, pessoal, por favor, não se engane. Se a sanção for imposta a um particular, poder de polícia. Se a sanção for imposta a um agente público, poder disciplinar. Aqui na questão fala poder da administração, sanção a particular. Presta atenção nos dados da questão. Poder da administração, impor sanção, particular, não sujeito à sua disciplina interna. Particular é a palavra-chave da questão. Portanto, não seria o poder disciplinar, seria o poder de polícia. A resposta está errada. Bom, pessoal, vamos agora à questão 112 da prova de escrivão e agente de direito administrativo. Vamos ler a questão. O princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade retrata a presunção absoluta de que os atos praticados pela administração pública são verdadeiros, são verdadeiros e estão em consonância com as normas legais pertinentes. Pessoal, eu chamo a atenção de novo para vocês, para a prova CESP, para vocês tomarem cuidado com os enunciados. Muitas vezes os enunciados são pegadinhas, então vocês têm que ler sempre devagar. Ler sempre devagar, é a dica. Às vezes você pode até não saber do que se trata a matéria tratada no enunciado, mas só o fato de você ler o enunciado com cuidado, tranquilamente, respirando, já vai te ajudar. Pessoal, vamos ler de novo? O princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade retrata a presunção absoluta. Pessoal, vamos gravar essa palavra, presunção absoluta. Para discorrer essa questão, nós temos que trabalhar a respeito dos atributos dos atos administrativos. O que são atributos dos atos administrativos? São características que os atos administrativos possuem em decorrência do já mencionado na questão anterior, dos já mencionados na questão anterior, princípios do interesse público, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Os atos administrativos não são atos quaisquer, pessoal. Não são atos que você pratica no dia a dia. São atos que têm que ser dotados de uma maior carga de validade, de eficácia.